instituição, e dirigindo-me já para a sua questão, foi constituída por um grupo de 26 mulheres que, percepcionando a dificuldade que existia em denunciar os crimes de violência doméstica, decidiram fundar uma organização que representasse, que apoiasse as vítimas e desse voz às vítimas de violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica é uma área que eu já trabalho há 8 anos e está sempre, é um tema que está sempre na ordem do dia. E apesar de neste momento a rede estar cada vez mais consolidada, nós termos uma legislação cada vez mais estruturada em prol das vítimas, ainda assim temos um sistema que falha com estas vítimas e a certeza disso é os números que temos relativamente aos homicídios, e todos os anos terminamos o ano com um número vergonhoso a nível das mortes no âmbito do crime de violência doméstica. A cada 20 minutos há uma denúncia, a cada 11 dias morre uma mulher em Portugal. Ou seja, nós temos uma média de 3 homicídios por mês. Só não sabemos os nomes dessas mulheres, mas posso-vos garantir que o próximo mês vão morrer 3 mulheres no âmbito de uma relação de intimidade. As vítimas se dirigem aqui ao centro de atendimento, e aqui neste centro de atendimento nós disponibilizamos apoio jurídico, apoio psicológico e apoio social de uma forma totalmente gratuita e confidencial. Quando se dirigem, e há aqui uma nota que eu queria ressalvar, em média uma mulher pode demorar 8 a 10 anos a procurar uma resposta. Isto é o que está nos estudos, se bem que nós notamos que a grande maior parte das vítimas que têm surgido nestes últimos tempos não estão tanto tempo em relações abusivas. Não sabemos se há mais violência doméstica. O que eu acho é que as pessoas estão mais sensibilizadas para o fenómeno, há aqui mais políticas de intervenção, há uma maior criminalização e há também mais ONGs, mais entidades da resposta às vítimas de violência doméstica. E, portanto, este é um crime que tem aqui determinadas especificidades, e esta questão da continuidade, o que eu lhe estava a querer dizer é que muitas das vezes a vítima, quando vem aqui, está a narrar a situação do crime de violência doméstica no presente, que está a acontecer naquele momento, mas há relatos do passado, e muitas vezes até já existia violência no namoro e que foi desvalorizada na altura, porque se calhar o ciúme e o controle até era uma coisa positiva e uma forma de amar que era assim interpretada pela vítima, e o futuro, ou seja, nós não temos garantias de que aquela questão da violência vai cessar. Mesmo depois de processos que já são findos, ainda há aqui aquela questão da reincidência. E, portanto, tem esta particularidade de ser um crime que não sabemos quando é que vai interromper. Não é como um crime de furto que cessa naquele momento. O crime de violência doméstica tem esta particularidade de follow-up, de continuidade, e que por si torna ainda mais grave todo o contexto e a própria intervenção com as vítimas. O velho aforismo entre marido e mulher está completamente ultrapassado em nome de uma sociedade que se quer mais justa, mais igualitária e mais saudável. E, portanto, este velho aforismo que nós muitas vezes vamos para a escola e levamos provérbios para tentar desconstruir esta cultura popular,
E há jovens que dizem, nós ouvimos o meu vizinho, a minha vizinha, mas a minha mãe diz entre marido e mulher não metas a colher. Ou seja, as pessoas ainda acham que isto é algo do foro íntimo, privado, que está entre quatro paredes e deve permanecer dessa forma. E não, porque de facto aqui a vítima tem muitas vezes uma dificuldade muito grande em apresentar uma queixa, não é? Portanto, muitas vezes é ameaçada, tem medo de represálias, não se sente preparada, tem medo, tem receio que lhe sejam retirados os filhos. Portanto, há ainda uma série de questões sociais, culturais, que fazem com que estas mulheres, de facto, não sejam capazes de dar esse passo. E, de facto, eu também partilho aqui convosco que estas mulheres que o fazem são guerreiras, porque de facto a vida destas mulheres depois torna-se muito complicada. Há mulheres que têm de sair das suas casas, não é? O agressor que fica na casa morada de família. Estas mulheres vão para, se forem situações de risco elevado, muitas vezes têm que ir para casas-abrigo, casas de emergência, e portanto estas mulheres perdem a sua identidade individual, social, familiar, estrutural, perdem os seus empregos, os vizinhos, as crianças que vão conhecer outras escolas, e neste caminho, e neste longo caminho, às vezes andam anos que andam em fuga. E, portanto, estas crianças andam nesta escola, depois passam para outra escola, depois têm amigos, entretanto já deixam de ter esses amigos. Isto é violentíssimo. Uma das estratégias do agressor é fazer com que a vítima se sinta culpabilizada, que exista aqui esse fardo de autoculpabilização. Quando chegam aqui, ainda há aqui a assunção de que se calhar tem alguma responsabilidade sobre o que aconteceu. É de facto uma das estratégias do agressor. Agora, o chegar aqui é um marco importante, e é aqui que nós temos que trabalhar toda esta desconstrução com estas mulheres. E muitas delas não se reconhecem como vítimas, e o primeiro passo para deixar de ser vítima é reconhecer-se como tal. Naturalmente depois é preciso trabalhar aqui com estas mulheres muita questão emocional. Cada caso de violência doméstica é um caso específico, cada um tem os seus contornos, o seu contexto, mas há algo que está muito presente em todos os casos de violência doméstica, que é o ciclo da violência. E esta tríade do amor, do medo e da esperança é sempre algo que está muito presente, ou seja, as vítimas acham que a situação vai mudar, ou seja, o próprio agressor acaba por, quando é confrontado com a situação, pede desculpas à vítima, pode reconhecer ou não, mas tenta de alguma forma compensar a vítima de uma outra forma, faz juras de amor, promessas que a situação não se vai repetir, e de facto a vítima agarra-se a isso também, porque a vítima não quer cessar a relação, quer que cesse a violência, e é isso que o agressor lhe diz, portanto não vai voltar a acontecer. E estas mulheres gostam dos seus companheiros e, portanto, dão muitas vezes aqui muitas oportunidades, e quando falamos muitas oportunidades podemos falar em 30, 40 anos. Portanto, nós já recebemos mulheres que tiveram contextos de violência doméstica de 50 anos. Isto aqui eu posso vos dizer que é uma não-vida, porque estas mulheres, há uma aniquilação de todos os seus direitos, dos mais fundamentais. E, portanto, são mulheres que vivem vidas com medo, com pânico. Lembro-me de uma mulher falar que quando pressentia a chave a entrar na porta e a perceber que era o agressor, o seu marido, o seu companheiro de anos, começava a ter sintomas de suores, medo, pânico, ou seja, há organizações que nem sequer chamam vítimas a estas mulheres, chamam-lhes sobreviventes, exatamente porque estas mulheres têm que lutar diariamente pela sobrevivência, não sabem quando é que vão morrer, porque muitas vezes são ameaçadas várias vezes que vão ser mortas. E não deixa de nos chocar, e nós técnicos e técnicas temos de estar preparadas para ter aqui uma escuta ativa e criar desde logo aqui uma relação de empatia com a vítima, mas muitas vezes ao longo destes anos ainda fico chocada com as situações que nós ouvimos, as torturas a que estas mulheres são sujeitas, a requintes de malvadez, histórias de grande barbárie.
e, portanto, são situações de facto muito complexas que aparecem aqui, portanto, não é, às vezes me dizem assim, mas isso é um estalo, é um murro, não, são histórias muito, muito complexas. Nós temos este centro de atendimento onde vocês estão e onde disponibilizamos estas várias vertentes de apoio, mas depois temos o terreno, porque percebemos muitas vezes, e quando recebemos as vítimas em que os relatos são pungentes, dramáticos, de um sofrimento indizível, conseguimos perceber que muitas vezes a violência se inicia numa fase muito precoce da relação, portanto na fase do namoro, e nós percebemos efetivamente que tínhamos que ir para o terreno, porque a intervenção que é feita aqui é uma intervenção já remediativa, então nós queremos prevenir para que não venham a acontecer tantas situações de violência e, portanto, o nosso trabalho tem sido muito um trabalho de trabalhar as questões de género, da igualdade. Começamos logo com o pré-escolar, não naturalmente com estas temáticas, mas começamos a trabalhar os direitos das crianças, as questões de cidadania, as questões de género e depois vamos mudando as temáticas em função das faixas etárias, a violência no namoro, o bullying, a violência online, uma outra realidade que também outra forma também de namoro que até o próprio legislador se teve a adaptar a estas novas formas digitais de namorar também. O que é uma relação de namoro? Hoje em dia temos alguma dificuldade até definir o próprio conceito. Ou seja, há aqui uma grande preocupação por parte da instituição de ir para o terreno e educar. Aqui no Centro de Atendimento às Vítimas, o acompanhamento que nós fazemos tem muito a ver com as necessidades que as vítimas pretendem pelo seu pedido de ajuda e por aquilo que também pretendem enquanto a nossa intervenção enquanto instituição. Uma vítima, quando faz o pedido de ajuda e havendo até aqui um pedido direto da vítima à instituição, que isso acontece muitas das vezes, ela pode dizer: eu só quero ter acompanhamento social, ou já estou a ser acompanhada a nível social noutra valência, pretendo ter um acompanhamento psicológico. Se eventualmente a equipa estiver a trabalhar praticamente toda naquela vítima ou às vezes até no agregado familiar, o que nós tentamos sempre é avaliar as necessidades das vítimas e trabalhando com vítimas, a avaliação das necessidades passa muito por avaliarmos o risco daquela vítima, definirmos um plano de segurança, são instrumentos que são dinâmicos, que vão mudando com o tempo e a partir daí definirmos uma intervenção. E a intervenção com as vítimas pode ser muito vasta. Posso ter uma vítima mais até na área, que é o meu trabalho, que é a área social, com necessidades a nível de necessidades às vezes básicas, de necessitar de um apoio alimentar, de necessitar de roupas para ela e para as crianças, como depois de necessidades mais estruturadas no tempo. Estar desempregada, precisar de ajuda para a procura de emprego, haver aqui uma estrutura para essa procura de trabalho, para haver uma inserção profissional dessa vítima. Nós, para além desta resposta, temos também um apartamento de transição para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. O que é exatamente isto, um apartamento de transição? Não é uma casa-abrigo. Uma casa-abrigo é para aquelas situações onde há um risco elevado sobre a integridade física e psicológica daquela família. Mães e normalmente vão também os seus filhos. O apartamento de transição, estas mulheres e crianças que recebemos, ainda há aqui risco, já não é um risco tão elevado, mas temos aqui uma situação de grande vulnerabilidade ainda emocional, mas muito social e económica. E, portanto, ainda não reúnem requisitos para se autonomizarem, porque temos um grande problema com as rendas da habitação e portanto, esta é quase como uma resposta intermédia, onde nós continuamos a trabalhar a questão emocional, a questão jurídica, se houver essa necessidade, mas muito a questão social e paulativamente vamos trabalhando o processo de autonomização destas mulheres e destas crianças.
O apartamento que nós temos é um protocolo que nós temos com a Domus Social. É um apartamento de tipologia T3 que, por norma, dá-nos para um acolhimento até, nós temos um limite de 6 pessoas. O que nos tem acontecido nos últimos anos é que, por norma, nós acolhemos um agregado familiar e, como também não temos financiamento a nível do apartamento, logisticamente é-nos mais viável trabalhar com um agregado familiar e levarmos o processo daquele agregado familiar do início ao fim, sabendo que vamos ter um sucesso na intervenção que vamos fazer e no empenho que vamos dar àquele agregado familiar. Relativamente à questão do risco, que é um requisito que nós avaliamos para a integração no apartamento de transição, o que nós fazemos é aplicar as fichas que existem, que nós usamos também aqui no CAV, para a avaliação do risco e que são utilizadas a nível da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, pelos OPCs, que são a ficha RVD 1L e depois temos a 2L, que é para a reavaliação do risco. É mais fácil nós mudarmos a lei do que as mentalidades. Nós, e para vocês terem noção, o princípio da igualdade é algo muito recente no direito positivo português. Só nos anos 70, a primeira vez que aparece algo sobre a violência doméstica, em 1982, mas este crime só se autonomiza em 2007. Temos aqui datas muito importantes. Em 2000 ele torna-se um crime público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vem responsabilizar também a sociedade em denunciar este tipo de violência, portanto fazer com que a sociedade tenha aqui também um papel proativo, porque muitas vezes a vítima, há aqui determinados handicaps individuais que não permitem à vítima de facto denunciar a situação, fazer a queixa. E, portanto, tem havido aqui, de facto, uma evolução legal e que temos um ordenamento jurídico bastante robusto em termos de lei. Agora, quem aplica e como é que está a ser operacionalizada esta lei? E, portanto, aquilo que nós também temos em termos de feedback por parte das vítimas é que o impacto que tem com o sistema, e nomeadamente o sistema jurídico, às vezes é um impacto muito semelhante àquele que tem com o agressor. E fala-se muitas vezes numa injustiça epistémica, ou seja, estas mulheres sentem-se novamente vitimizadas pelo sistema. E, portanto, naturalmente há aqui um percurso que já foi feito, legal, social, civilizacional, mas há aqui também muito trabalho ainda a fazer, nomeadamente na formação. Eu acho que há aqui 3 eixos fundamentais para combatermos o fenómeno da violência doméstica, através da prevenção, como vos falei, das escolas, através da sensibilização, mas através da formação, uma formação que tem que abranger os nossos magistrados, os nossos advogados, a comunidade de uma forma em geral. Mesmo a questão da prevenção que nós temos nas escolas não pode ser uma prevenção segmentada, ela tem que ser alargada à comunidade educativa. E, portanto, é um fenómeno tão emergente e que vocês todos os dias ouvem na comunicação social e que requer aqui, de facto, medidas urgentes. Isto é algo que é político e social e que nós temos que ter aqui respostas mais imediatas e uma intervenção mais célere no apoio e na proteção às vítimas de violência doméstica. Nós temos casos de sucesso, naturalmente, e, portanto, temos conseguido autonomizar, já autonomizamos algumas mulheres juntamente com os seus filhos e neste momento também acho que é importante nós passarmos uma mensagem de esperança para as mulheres que vivem situações de violência doméstica, que há respostas, que há a possibilidade de quebrarem o ciclo da violência e que isso é importantíssimo e que há a possibilidade de viverem vidas sem medo e longe da violência. Para terminar, eu acho que será sempre bom tornar prática a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na qual se enuncia que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos e dignidades. E aquilo que nós perguntamos é onde é que estão os direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica. E acho que é bom terminarmos desta forma e dizer que os instrumentos legais já existem
e que está agora nas nossas mãos tornar também esta igualdade uma realidade. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.